Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Clínica Frederico. Eu considero minha casa, meus amigos particulares, e hoje estou aqui com o Dr. Fernando Frederico. Vamos conversar sobre um assunto, vamos falar assim, que também é corriqueiro, que é pedra no rim, né? Então, a respeito disso, eu vou fazer várias perguntas para o doutor e vamos ver onde nós chegamos e o que pode acontecer, quais são os sintomas, se tem cura, o que é nefrite, a pessoa que passa por muitas situações de pedra no rim, por exemplo, se chegar um momento que ela tiver que doar um rim, ela pode doar o rim, se já passou por várias situações de pedra. Eu lembro que quando eu doei o rim para minha filha, foi uma das primeiras coisas que o médico perguntou para mim: você teve muita infecção urinária, tal, pedra no rim? Eles perguntam sobre isso, mas eu não vou responder. Quem vai responder vai ser o Dr. Fernando, para todos nós, porque toda matéria de saúde que a gente faz, a gente sempre acaba aprendendo muito com os profissionais da nossa cidade, graças a Deus, né? Eu quero mandar um beijo, um abraço para o pessoal de Campo Mourão, porque hoje nós estamos de Campo Mourão a Maringá. Um beijo grande para todos vocês, também de Cianorte, TV Caiuá comprou o Cinturão Verde, e temos rádio lá também, né? Então, muito obrigada, beijo grande para todos vocês, a qualquer hora aí, vamos nos encontrar, né? O pessoal, os profissionais aí de Cianorte com a TV Caiuá daqui, eu tenho certeza que a gente tem muito que conversar, vamos trocar figurinhas. Beijo para todos vocês e muito obrigada por fazer a nossa companhia. Dr. Frederico, vamos falar então a respeito de pedra no rim. É um problema comum? Bom dia. Oi, Tamires, bom dia, Denis. É muito comum, Tamires, a gente tem mais ou menos uns 10% dos pacientes aí vão vivenciar algum momento com um cálculo renal, uma dor decorrente disso ou até uma infecção que leve a um problema renal, tá? Então realmente é muito comum, principalmente quando começa as épocas mais de frio, o paciente começa a tomar menos líquido, tudo, e quando vai começar a manifestar mais os episódios aí agudos de cólica renal, né? Então quer dizer que é falta de líquido daí, porque muita gente fala assim, eu peguei friagem, então é por isso que aconteceu isso ou aquilo. Então é falta de líquido no inverno, porque a maioria não toma, acho que nem um terço da água que toma no verão. O cálculo renal, o grande fator causal do cálculo tem a ver com a genética, né? Então, o paciente tem aquele cólico genético, a gente sempre pergunta no consultório, tô com cólica de rins, tem algum parente que teve cálculo? Então, sabendo que tem um parente de primeiro grau com cálculo, a chance é muito grande de você ter também. Junto com isso, soma os maus hábitos alimentares, né? Principalmente ingestão de líquido. Então, as pessoas em geral tomam, você pergunta, o paciente fala, eu ingiro bastante líquido. Quando você pergunta, são 2, 3 copos de água por dia no máximo. Então, o ideal seria tomar uns 2, 3 litros de água por dia, num dia normal, com temperatura agradável. Quando está muito calor e as pessoas suam muito, pode multiplicar isso para 4, 5 litros por dia. Mas a gente sabe que o hábito do brasileiro é a ingestão de pouco líquido mesmo. E aí, em algum momento, esse pouco líquido vai produzir pouca urina, vai precipitar vários farelos de cálculo no rim, né, que ele nunca começa grande. Eles vão se unindo, que tem carga elétrica, eles vão se unindo e vão formando um cálculo maior que pode dar algum problema no futuro. Muita gente fala assim, eu não tomo água, eu só tomo cerveja, diurético, ajuda muito o rim, é verdade? Eu sempre brinco com os pacientes, né, quando eu cheguei aqui na região de Moarama, comentaram comigo que perguntaram se cerveja quente faz bem para cálculo no rim, né? Eu falo, eu não sei se faz bem, mas que quem falou isso, acho que fez uma brincadeira meio sacana, foi, porque tomar cerveja aqui ninguém merece, né? Mas assim, não tem nada a ver, tá? Desculpa as brincadeiras, mas a bebida alcoólica em geral, ela vai bloquear um hormônio no cérebro, que é o hormônio antidiurético. Então, por isso, quando a gente começa a tomar cerveja, as pessoas falam, nossa, depois que eu começo a tomar cerveja, eu começo a fazer xixi e eu não paro mais. É porque, na verdade, a gente bloqueou esse hormônio. Aí, no dia seguinte, a pessoa acorda com uma baita dor de cabeça, a famosa ressaca, primeiro porque o álcool é tóxico pro neurônio, e a ressaca vem também da desidratação que a gente fica. Então, na verdade, a cerveja ela vai piorar se a pessoa tem cálculo. Ela pode propiciar mais ainda. Não é que é para parar de tomar cerveja, mas tem que lembrar, quando for tomar uma ingestão de bebida alcoólica, ela não hidrata, ela vai fazer o efeito contrário, vai desidratar. Então, por isso que é importante sempre falar, tomou uma bebida alcoólica, no dia seguinte tem que hidratar muito. Por quê? Porque desidratou demais, porque fez muito xixi por conta do efeito do álcool no cérebro. Não é cerveja ruim não, viu? É porque faz mal mesmo. Porque muita gente fala assim, a cerveja não era de boa qualidade, por isso que deu dor de cabeça. Não é isso, doutor? Tem muito, sempre a culpa de alguma coisa, não nossa, né? Mas realmente, toda bebida alcoólica, não é que eu sempre falo, tudo com moderação, né? Não é que é para parar, se divertir um pouco com os amigos, eventos, essas coisas. Mas a bebida alcoólica, ela vai ter um efeito tóxico no organismo. Ela realmente é nocivo ao nosso organismo, né? Então, por isso que a gente sempre fala, com moderação, nunca abusar muito, não ter esse hábito de uma bebida com frequência que pode levar ao alcoolismo, então a dependência. Então, mas ela não é bom para cálculo não, a cerveja não.
Quais são os sintomas de ter pedra no rim? Claro que eu acho que com uma infecção urinária é muito desagradável, né? Muito desagradável. Você tem uma vontade de fazer xixi, você vai no banheiro, você não faz quase nada, né? E é com frequência, né? Aquela vontade. Quais são os sintomas, por exemplo, de ter pedra no rim e a infecção urinária? Qual a diferença dos dois? Os cálculos urinários, né, em geral, o cálculo é assintomático. Quando ele começa a formar no rim, ele está num órgão grande, relativamente grande, que é o rim. Então, se ele for muito pequeno ou na formação inicial, o paciente não vai sentir. O problema em geral do cálculo no rim é quando ele é muito grande. E aí a maioria dos cálculos são de cálcio, então ele não tem muita relação com a infecção urinária, mas existe uma variação dos cálculos que são cálculos de origem de infecção. Então é um paciente que não adianta só tratar o cálculo, a gente tem que fazer uma profilaxia para não ter mais infecção, porque a infecção urinária vai aumentar a formação desse cálculo. Então, assim, a grande maioria de cálcio, tá? E eles costumam ser assintomáticos enquanto está no rim, ou a não ser que seja muito grande. O que dá muito problema de cólica de rim, todo mundo morre de medo da dor, que é uma dor absurda mesmo, é quando o cálculo cai no canal, que é o ureter, que é o canalzinho que comunica o rim e a bexiga. Esse canal ele é muito estreito, então a inserção dele lá na bexiga embaixo, ele tem no máximo em torno de 5 milímetros, ou seja, qualquer pedrinha acima de 6, 7 milímetros, a chance de sair é praticamente nula. Então, por isso que muitas vezes é indicada a intervenção, a gente intervir cirurgicamente para tirar esse cálculo. Por que a gente tem a indicação de intervenção cirúrgica? Para evitar danos renais, porque o rim para de funcionar quando o cálculo obstrui o canal, mas principalmente quando o rim está parado. Se o paciente fizer uma infecção urinária, não tem para onde essa urina filtrar, não tem para onde ela descer, porque ela está bloqueando, o rim está bloqueado. Então essa bactéria pode automaticamente se acumular dentro do rim. Como o rim é um órgão altamente vascularizado, essa bactéria pode cair na corrente sanguínea em questão de segundos e espalhar para o corpo e fazer uma septicemia. Então geralmente tem a intervenção cirúrgica em cálculos, para evitar uma complicação grave, não a dor em si, mas evitar complicações graves, são processos infecciosos, que muitas vezes podem levar a óbito. Pois é, eu estava até comentando com o Dr. Fernando a respeito disso, porque eu não imaginava que era tão grave. Se não fizer a cirurgia rápido, pode levar a óbito e rapidinho. Isso acontece com frequência ou não? É relativamente bem comum. Pega o paciente desprevenido sempre. Em geral, aqui no consultório, a gente pega pacientes com 3, 4, 5 dias de dor que vão a um pronto atendimento. No pronto atendimento é sempre feito uma medicação sintomática só na hora, vai passar a dor, porque a dor vai melhorar com o remédio, manda para casa. Deu 5, 6 horas, volta de novo e o paciente vai indo. Então, em geral, graças a Deus, a maioria dos pacientes chegam no consultório, não é a palavra só é meio forte, né? Mas vem com uma dor, a queixa é dor. Agora, muitas vezes o paciente pode chegar com frequência cardíaca aumentada, relatando febre em casa, e isso é um sinal de perigo muito grande. É uma iminência de uma septicemia que o paciente pode estar fazendo. Quando o paciente já está com febre, quer dizer que aquela bactéria saiu do órgão alvo que ela estava e passou para a corrente sanguínea. Então isso é um sinal de perigo muito grande. Aí nós temos que intervir rápido. Então muitas vezes o paciente pega desprevenido com uma dor absurda e chega daqui, eu não deixo nem para casa, vai para o centro cirúrgico e já resolve de uma vez. O paciente assusta, fala, nossa, mas como operar? É que ele não vincula a potencial gravidade que isso pode ter. Eu sempre comparo muito, é uma comparação, lógico, bem grosseira, mas eu sempre falo para o paciente, você tem que encarar isso como se fosse uma espécie de uma apendicite, porque quando o paciente tem uma apendicite, ele sabe que tem que operar, porque é uma infecção. O cálculo no canal, ele pode ser, muitas vezes, uma evolução muito mais rápida do que uma apendicite. Justamente pelo órgão, o rim ser esse filtro muito grande, um órgão muito vascularizado. Então, uma bactéria, em segundos, ela pode espalhar pelo corpo. Graças a Deus é raro acontecer isso, a gente chama de sepse de origem urológica, mas muitas vezes quando acontece, não depende mais tanto da gente para resolver. Às vezes vai depender do antibiótico, da resolução da cirurgia e da força que o organismo vai ter para combater essa infecção. Então, infelizmente, às vezes a gente perde o paciente por causa disso. Agora, isso não acontece assim, questão assim de segundos. Ela vem dando um sinalzinho e daí a pessoa vai protelando. Daí chega um momento que o negócio já está complicado. E a cirurgia é feita por vídeo também? Sim. A pergunta é boa, Tamília, assim, varia muito, tá? A cólica de rim não existe uma regra. O que a gente sabe, em geral, é uma dor abrupta. O paciente vem com uma dor, de repente ele estava bem, ele começa a se contrair, muitas vezes à noite vem essa dor. É uma dor realmente violentíssima, que tem uma contração, o paciente tem uma dor forte na região dorsal, que corre para a região da genitália, tá? E é uma dor realmente que vem com vômitos, é tão intensa, descritamente é a dor mais intensa que existe. Ela é muito mais forte que dor de parto, sem analgesia, né?
e dores oncológicas. A vantagem só, não sei se é vantagem, mas a vantagem de cólica de rim, que geralmente ela é rápida. Então ela não é uma dor contínua. Se fosse contínua, os pacientes não aguentariam. É uma dor realmente extremamente forte, que muitas vezes o paciente precisa de uma dolantina, medicações à base de morfina para aliviar. Então, em geral, ela vem com a dor. Aí o que pode acontecer realmente é o processo infeccioso. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Então, não é o que dizer que ter pedra vai precisar operar, não, tá? Vai depender muito da localização da pedra, qual que é a constituição da pedra e a posição que ela tá. Cálculos em geral no canal da urina, muitas vezes são urgentes e tem que operar logo de cara, né? São cirurgias hoje em dia, cirurgias muito mais modernas, tá? A gente evita qualquer tipo de corte. Na urologia ela avançou muito a parte tecnológica, então é muito raro hoje a gente precisar fazer um corte para tirar um cálculo, aqueles cortes enormes que as pessoas sofriam muito. O que é o grande problema nosso hoje em dia aqui no nosso país, né? Esses tipos de cirurgia, infelizmente, a gente não tem pela saúde pública. Porque a tabela hoje das cirurgias estão congeladas desde 2002, não muda. Então, existe só um tipo de cirurgia que é por corte, que são cortes enormes, mutilantes, que deformam o paciente. E muitas vezes o fato do corte, se as pedras são pequenas, até a gente como médico, muitas vezes faz um corte grande no paciente e às vezes não consegue tirar a pedra. Porque quando a gente entra com o vídeo nós vamos usar o caminho natural, que é a uretra e o ureter. Então a imagem vai aumentar, que a câmera de vídeo aumenta a imagem. Então uma pedra de 6 milímetros, ela vai se transformar numa tela, uma imagem gigantesca. Já com uma cirurgia que a gente faz por corte, o nosso dedo tem que sentir, mas uma pedra de 6 milímetros é algo muito pequeno. Às vezes a gente não consegue tirar essa pedra e tem que fazer uma plástica desse canal, que no futuro, se ele tiver uma nova pedra, a gente não vai conseguir mais fazer por vídeo, porque a gente teve que mudar o canal da posição original. Então não tem comparação, mas sempre falando, a gente não vive num país sério, né? Então a tabela hoje, os procedimentos que o SUS fornece, então, desde 2002 que não tem atualização. E não vai ter. A gente sabe que essas brigas de governo aí, que não... Previdência, isso e aquilo, a saúde cada vez vai ficar mais de lado mesmo e ninguém vai mudar isso, sabe? Infelizmente, né? Mas realmente, as cirurgias hoje de cálculos, raramente precisa de um corte, tá? A não ser complicações, né? Então, são cirurgias hoje, a gente opera o paciente hoje, à noite ele está em casa já. Ou no dia seguinte, com qualidade de vida boa, sem corte nenhum e pronto para voltar à atividade laborais dele, normal, sem problema nenhum. Compensa, né? Compensa, gente, compensa. Se acontecer isso, olha, sacrifício, mas compensa. Do que você ficar acamado, aliás, sem trabalhar uns 30 dias ou mais. Fica uma cirurgia meio parecida com a da vesícula de antigamente, né? Antigamente não, né? Porque corta também ainda, né? Tem também das duas situações. Então, cortava, porque a minha irmã fez uma cirurgia enorme. Hoje as cirurgias renais mesmo, né? E cada vez está avançando mais, a urologia realmente acompanha muito essa parte tecnológica, né? A cirurgia de vesícula a gente chama de videolaparoscopia, né? É lógico, popularmente o pessoal chama muito de laser, vou fazer por laser. Na verdade, é uma cirurgia que a gente usa uns instrumentais por fora do corpo, a gente faz uns furinhos na cavidade abdominal e a gente vai operar por fora do corpo com os instrumentais. As cirurgias urológicas em geral, a gente é melhor ainda a evolução, porque nem esses pequenos furos no abdômen a gente não faz. A gente usa o caminho realmente que nós já temos, que é a uretra. Então a gente faz uma anestesia no paciente, até cálculos para rim a gente faz isso. A gente tem aparelhos que a gente entra pela uretra, vamos entrar dentro da bexiga, tem um canalzinho que é o ureter, que vai subir até o rim. Esse aparelho tem capacidade de entrar nesse canal e nós chegamos até dentro do rim e em qualquer ponto do rim eu consigo achar a pedra. E com uma fibra de laser, é um laser de verdade mesmo, o laser consegue explodir essa pedra e formar farelos. Então hoje em dia qualquer ponto do rim eu consigo entrar com um aparelho hoje sem fazer corte nenhum e deixar o paciente livre de pedras e com alta em 12 horas após a cirurgia. Sem vestígios. Sem vestígios, sabe? Isso que é bom. Realmente avançou muito, Tamires. A urologia nesse ponto é uma área bem gratificante nesse sentido. Então realmente ela está acompanhando muita evolução. Hoje os aparelhos mais modernos que existem hoje estão envolvidos com a urologia. O robô, que eles falam muito do robô, que opera em São Paulo, tudo, a grande maioria das cirurgias feitas por eles são de próstata. Então a urologia está sempre acompanhando essa evolução. Então muito que vem de evolução hoje em dia, parte tecnológica na medicina, vem para a urologia. Que bom, né? Já é tão bom poder ouvir isso, né? Se acontecer alguma coisa, fala assim, ainda bem, né? Tem solução e rápido. Nefrite, é isso? O que é nefrite? O IT, quando a gente fala sempre o IT em medicina, significa inflamação. A inflamação pode ter várias origens. O cálculo vai levar a uma pielonefrite, uma inflamação do rim que é de origem só inflamatória, pode ser, então dá aquela dor. Toda vez que a gente tem a dor, tem inflamação. Então um cálculo obstruiu o rim, teve dor, o paciente teve uma nefrite, vamos dizer assim, tá?
Às vezes a pielonefrite pode ser infecciosa, então sempre o it quer dizer que é uma inflamação. Então tem uma nefrite, tá como o rim está inflamado. Aí pode ser de origem autoimune, que é uma doença que o corpo começa a rejeitar o rim, pode ser doença infecciosa, que daí tem um potencial de gravidade muito grande, e pode ser uma causa obstrutiva, de repente um cálculo, alguma coisa que causou uma inflamação no rim. Então o termo genérico em geral, o termo genérico nefrite é uma inflamação do rim, tá? Muitas vezes a nefrite, a gente se refere muito à nefrite na parte nefrológica mesmo, são doenças autoimunes que levam à perda renal. Então o paciente começou a perder o rim, muitas vezes vai para uma diálise, alguma coisa, aí a gente fala o termo popular, teve uma nefrite. Então, uma inflamação, muitas vezes de origem autoimune. Eu vou te falar uma coisa que me passou pela cabeça agora, porque eu vi isso, mas foi algo bem pequeno. Do rim artificial. Está assim, logo, logo acabará a hemodiálise. Está chegando um rim artificial. Você já viu alguma coisa a respeito? Eu vi também um chamado agora numa rede social sobre o rim biônico, né? Na verdade, assim, tá tudo avançando muito rápido, coração, rim, tudo. É lógico, tomara que isso aconteça, porque quantas pessoas ficam na fila hoje de transplantes que não tem um doador que possa doar, tem que esperar um óbito, algum evento trágico aí para poder receber esse rim. Então tem pessoas que estão morrendo em fila de diálise hoje em dia, porque não tem a quantidade de pessoas hoje que precisam de rim, não existe doador para isso. Tanto vivo, né, quanto doador já falecido, né? Então, eu torço particularmente para que isso seja uma realidade no futuro. Eu acho que vai ser. Não sei quando, tem estudos para isso, tudo. Talvez seja uma coisa que 15, 20 anos, não sei. Mas um dia vai chegar lá. Então, eu acho que os órgãos artificiais, biônicos que a gente fala, eu torço muito para chegar. Outro dia eu acho que vi uma reportagem também sobre daqui a pouco não vai precisar de insulina mais, para o diabetes. É lógico, a gente não pode acreditar muito que em redes sociais, em artigos que não tem valor científico, tudo, né? Mas eu acho que o caminho, tudo vai avançar, né? É o caminho natural para tudo avançar. Então, realmente, eu acho que no futuro nós vamos ter partes artificiais no nosso corpo e vamos viver bem com ela. E um dia vai precisar trocar ela, é mais fácil trocar e vão viver tranquilamente as pessoas. Eu torço para isso realmente. A tendência é tudo avançar, né? Tudo avança. Então, por que não também uma parte, a tecnologia já está avançando muito com instrumentais e tudo, mas por que não órgãos também, né? Eu acho que é o futuro isso daí, vai chegar lá mesmo. É lógico, tomar muito cuidado só com as informações, né? Uma vez me perguntaram sobre uma palestra que eu dei no Rotary de um procedimento para câncer de próstata. Vai evitar a cirurgia. Então a mídia força um pouco a barra. Às vezes era um caso específico, então não é que esse procedimento evitaria a cirurgia para câncer. É pacientes que não tinham condições de ser operados, é outro tipo de tratamento. Então a população em geral agarra isso, e é lógico que a gente quer agarrar uma coisa que é menos agressiva, mas às vezes pode ser só a mídia querendo patrocínio por trás, alguma coisa querendo influenciar a gente nisso daí, na decisão, né? Então tem que tomar cuidado. Fique à vontade para deixar a tua mensagem, doutor. Bom, Tamiris, obrigado novamente por vocês aqui, a oportunidade. Sorte para sua filha lá agora. Graças a Deus as coisas estão se adequando, né? E assim, o que eu falo hoje sobre essa palestra sobre rins, né? Toma muito líquido, tá? Então, em geral, 3, 4 litros de água por dia. Se possível, sempre um copo de suco laranja ou limão. A gente sabe que as frutas ácidas, elas dificultam a formação de pedras de origem de cálcio, a grande maioria. Então, se a gente acidificar a urina, eu vou estar neutralizando o efeito da formação do cálculo. Então, em geral, tente tomar todo dia um copo de suco laranja ou limão. Natural, nada daquelas coisas de caixinha, que só tem açúcar dentro. Então, coisas naturais, tá? Mas então, tomar muito líquido, exercícios físicos, como a gente sempre orienta, né? E possível evitar muito sal de cozinha, que sal de cozinha, além de dar cálculo, pode propiciar a formação de cálculo da pressão alta, que é o que mais a gente tem hoje em dia no mundo, né, que é a hipertensão. Então, hábitos saudáveis de vida, né? A cerveja, como eu brinquei aqui no começo, não precisa deixar de tomar cerveja não, tá? Mas ela não faz bem pro rim não, tá? Não vai eliminar pedra não, tá? Muito mais cerveja quente ainda, sabe? Então, assim, pode de vez em quando se divertir com os amigos, tudo, mas tudo com moderação. E quem tem um rim só? A água é a mesma quantidade? É a mesma coisa. Tem quem tem um rim só, ele vale ouro, mais do que ouro ainda, né? Então, aí tem que ter os hábitos mais saudáveis ainda, né? Tem que sempre lembrar, e principalmente, daí quando é um rim só, parou de urinar, teve uma dor muito intensa, uma coisa, mais do que quem tem 2, procure correndo um urologista. Isso é importante, porque às vezes pode ser um cálculo que obstruir o canal e nós temos que salvar esse rim logo, porque senão aí pode dar um problema sério. Recado dado. Doutor, muito obrigado pelo teu carinho, né? Sempre que a gente precisa, assim, de uma matéria rápida a respeito de algo na área da urologia, corremos para o doutor Fernando Frederico, que ele está sempre respondendo para a gente. Que Jesus te abençoe e sucesso sempre. Igualmente também, obrigado. Um grande abraço para o Denis, para sua filha e para você.